24 ao 30. Mas antes, amado ouvinte, deixa eu te fazer uma pergunta. Alguma vez você já se perguntou o que é oração? Será que Deus responde às nossas orações simplesmente para que não continuamos a incomodá-lo? E porque às vezes parece que Ele não ouve as nossas petições? Sabe, querido, precisamos compreender este assunto direitinho para que a oração se torne uma arma poderosa em nossas mãos. Vamos ler o texto da Bíblia onde fala: e levantando-se dali foi para os termos de Tiro e Sidom, e entrando numa casa não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, sinofenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: por esta palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Sabe, amado ouvinte, essa passagem bíblica, ela apresenta o drama de uma pobre mãe que não sabia mais o que fazer com sua filha. A menina estava possuída por um espírito imundo. Sabe, o inimigo fazia o que queria com a vida daquela jovem. Ele a conduzia por caminhos estranhos, tortuosos, escabrosos. Arruinava a sua vida lentamente. Jogava por terra os seus valores e princípios. Sabe, meu querido, a jovem era uma pobre escrava de Satanás. Eu tenho a impressão de que mais de um pai carrega a tristeza de ver o seu filho caminhando para a morte, como uma pobre vítima e escrava do inimigo, transitando pelo caminho das drogas, do vício, da prostituição, da lascívia, da incredulidade. Sabe, esse texto mostra o drama de uma pobre mãe que não sabia mais o que fazer para ajudar a sua filha. Esta menina era vítima, sabe, de possessões demoníacas. Sabe, meu querido, demônios existem. Deixa eu falar uma coisa para você. Satanás foi um príncipe no reino dos céus. Foi um anjo de luz maravilhoso, diretor dos corais celestiais. A Bíblia afirma que misteriosamente esse anjo deu lugar ao egoísmo em seu coração. E o egoísmo é a raiz de todos os pecados. Ele revoltou-se então contra Deus e tentou ocupar o lugar de Jesus, que era adorado pelo universo inteiro. Sabe, meu querido, houve uma batalha lá no céu. Jesus e seus anjos lutaram contra o dragão, mas o dragão foi vencido, foi expulso do céu e trouxe consigo a terça parte dos anjos. O diabo e seus anjos são reais. Existe potestade e principados, sabe, que estão aí tentando arruinar a vida das pessoas. Estão tentando trazer aflições aos seus corações. É preciso que entendamos esse assunto direitinho de possessão demoníaca. Quando uma pessoa grita, chora, esperneia, cai no chão, sabe? Baba, faz aquele monte de coisas horríveis, fala como se estivesse falando com espíritos imundos nela. Isso é verdade, mas é um grande erro pensar
que os únicos possuídos pelo inimigo são aquelas pessoas que gritam, choram, se debatem no chão. Esses são poucos. A grande maioria ele não grita, não esperneia, não faz escândalo. A grande maioria das pessoas possuídas nem sequer percebe sua situação. Muitas das vezes são pessoas más, sabe? Pessoas psicopatas, matam centenas, dezenas de pessoas por mero prazer de matar. Deixa eu dizer uma coisa para você. E tem mais. Muitas pessoas possuídas nem sempre percebem sua situação. Como saber se uma pessoa é possuída pelo inimigo? É muito simples, meu querido. Sabe, aquela passagem da Bíblia que fala, quando Jesus esteve aqui nesta terra e disse, quem não é comigo é contra mim. Segundo essa declaração, meu amado ouvinte, se não estamos vivendo uma vida de comunhão diária e permanente com Cristo, de maneira natural, passamos a ser instrumento nas mãos do inimigo. Isso é muito forte o que eu vou dizer para você. Muitas das vezes, pessoas comuns, sabe que tem vidas comuns, podem vir a ser sim um instrumento na mão do inimigo. A única maneira, meu amado ouvinte, de não estar possuído pelo inimigo é estar possuído por Jesus Cristo. Sabe, São Paulo afirma, já estou crucificado em Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo me possui, Ele estabelece trono em meu coração, meu querido. O seu Espírito Santo santifica a minha vontade. Sabe, controla a minha vida, é como se Ele estivesse me direcionando dia após dia. E eu vou andando em obediência e Ele vai me mostrando como que eu devo prosseguir. E se eu estou sob o controle divino, com certeza, meu querido, não estou sob o controle do inimigo. Na vida espiritual, eu quero que você entenda que não existe terreno neutro. Ninguém pode ficar em cima do muro. Quem não é comigo, diz Jesus, é contra mim. Isso é muito forte, é solene. O ser humano não precisa necessariamente abrir o coração ao inimigo. Só no simples fato dele não aceitar Jesus, não se decidir por Jesus, já é uma decisão em favor do diabo, em favor das potestades e dos demônios. Na Bíblia achamos 2 casos típicos de possessão demoníaca. Deixa eu dizer uma coisa para você. A jovem do nosso texto é um caso de alguém que, além de ser possuída, é fraca mentalmente, física e emocionalmente. Por isso o diabo fazia ela estremecer, cair no chão. Mas na Bíblia também encontramos o caso de um homem que que deixou ser usado pelo inimigo, mas não gritou, nem caiu no chão, nem esperneou. Foi o São Pedro. Jesus olhou para ele e disse, sai de mim, Satanás. Se eu não estou enganada, é lá em Mateus 16, 23. Sabe, meu querido, naquele momento, Pedro estava fisicamente perto de Jesus, mas espiritualmente longe de Jesus. Eu quero que você entenda isso direitinho, para não dizer que eu estou pregando heresia. Sabe, preste bem atenção. A não pertencer ao Senhor, naturalmente pertenceria ao inimigo. Mas muitos não caem no chão, não gritam, não faz escândalo, porque nem todos são possuídos pelo inimigo. Nem todos que são possuídos pelo inimigo fazem esse tipo de escândalo. Aliás, a experiência de Pedro nos prova uma outra coisa. Veja que interessante. Muito antes, Pedro tinha feito uma declaração extraordinária. E Jesus, olhando para ele, disse, Pedro, isso não te revelou carne nem sangue, mas você falou por revelação do Espírito Santo. Mateus 16, 17. Aí, tempo depois, Jesus olhou para esse mesmo Pedro e disse, sai de mim, Satanás.
Deixa eu explicar uma coisa para que fique bem claro, para você entender melhor. O que fica bem claro é que o fato de hoje estarmos bem com Jesus não é garantia que amanhã continuaremos assim. Não é uma vez salvos para sempre. Tá entendendo? Nossa única segurança é Jesus. Temos que depender dele diariamente. Pedro, num momento, fazia uma declaração inspirada pelo Espírito de Deus. No momento seguinte, ele era um pobre instrumento usado nas mãos do inimigo. Mas o fato de um dia ter sido usado pelo inimigo não quer dizer também que tivesse perdido para sempre. Eu quero que você entenda. Porque quando percebeu a sua situação e voltou-se os olhos para Jesus, foi novamente um instrumento nas mãos de Deus. E isso é maravilhoso, meu querido, minha querida que está me ouvindo. Sabe por quê? Porque os braços de Jesus sempre estão abertos, esperando você. Não importa quão longe você está, nem quão fundo você tenha caído, Ele o levantará, o transformará e fará de você um novo homem, uma nova mulher. Se nesse momento você se sente escravizado, não precisa se desesperar. Se perceber que está longe de Deus, da igreja, da sua família, não precisa pensar que tudo acabou. A esperança, Jesus o ama, acredita em você. Ele sempre esperou, sabe? Que chegasse esse momento de confronto consigo mesmo. Mas deixa eu dizer uma coisa. Mas não pense que as pessoas possuídas pelo inimigo fazem sempre coisas grotescas. Eu posso fazer coisas muito boas, ser um cristão maravilhoso, fazer até obras de caridade, obras maravilhosas, pregar o bem, ajudar as pessoas, realizar obras de filantropia. Mas isso não quer dizer que eu estou possuído por Cristo, que eu estou servindo a Ele. Posso até falar de Jesus, posso até tremer diante do nome de Jesus, mas não esqueça que lá em Tiago 2,19 fala. Olha o que Tiago diz. Tu crês que há um só Deus, faz bem. Também os demônios creem e estremecem. Você está vendo, meu querido amigo, minha amiga, não basta crer em Jesus. Temos que viver uma vida de comunhão com Ele. Temos que ajudar a nossa vida, sabe? Temos que ajudar pessoas, amigos, familiares, sim. Mas nós precisamos urgentemente ajustar, sabe? Ajustar a nossa vida na comunhão diária com Cristo. Você tem que ser um instrumento usado por Deus nesta última hora. Sabe, eu tenho que abrir a palavra de Deus e obedecê-la. Tenha muito cuidado, porque homens, sabe, de maneiras polidas e de condutas impecáveis, meu querido ouvinte, pode não passar de pobres instrumentos na mão do inimigo. Não basta crer. Não basta fazer coisas boas, temos que viver uma vida diária de comunhão com Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquela jovem, evidentemente a jovem do nosso texto, não tinha uma vida de comunhão com Cristo. E em consequência, era dominada pelo inimigo. Agora encontramos o quadro de uma mãe que não sabe o que fazer para libertar a sua filha. Esta mulher ouviu falar de Jesus. Sabe, ela era grega, de origem cirofenícia. A região dos gregos era a região do racionalismo. Os gregos não acreditavam em nada se não pudesse tocar e ver. Mas aqui estava uma pobre mulher que precisava de uma ajuda, que requeria fé em algo que racionalmente parecia não ter sentido.
Nenhum dos seus deuses gregos tinha poder para libertar a sua filha. Pois foi isso. Eu imagino que por isso ela procurou Jesus. Mas antes ela precisava aprender uma lição. Sabe, meu querido, a vida cristã é de uma certa maneira uma vida ilógica. Como assim? Deixa eu explicar para você. Se você quer seguir Jesus, muitas vezes você vai ser incompreendido. Você sabe por quê? Porque Jesus muitas vezes faz coisas loucas aos olhos dos homens. Um dia, Jesus tinha que alimentar uma multidão de 15 mil pessoas. Você sabe o que é 15 mil pessoas? E só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Humanamente falando, olhando com os olhos naturais, é uma loucura. Essas coisas loucas de Deus são sabedoria para os que creem. Outra vez ele apareceu andando sobre as águas do mar. Podia até ter aparecido num barco. Era uma loucura andar sobre as águas do mar. Mas as coisas loucas de Deus são sabedoria para aqueles que creem. Então não se assuste quando ao ler a Bíblia encontrar um Deus que pede para você viver uma vida ilógica. Não fique com medo na opinião dos homens. As coisas de Deus são incompreensíveis. Na maneira de pensar e de viver daquela pobre mulher, não havia mais lugar para a fé. Ela tinha aprendido a racionalizar tudo. Existe hoje pessoas morando. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem algo vindo no meu coração e eu quero compartilhar com você. Existe hoje pessoas morrendo por falta de Cristo. Mas para acreditar nele, sabe, querem analisá-lo em um laboratório. A família está desintegrando, meu querido ouvinte. A vida interior está em pedaço. Não tem paz, há um vazio que consome por dentro. Mas se recusam a crer em Deus, porque não conseguem entendê-lo como uma questão de aritmética, onde 2 mais 2 são igual a 4. Sabe, meu amigo, Deus é Deus. Se você pudesse entendê-lo, ele deixaria de ser Deus. Você tem que querer. A vida cristã é uma vida de confiança, de fé. Você tem que saber abandonar-se nos braços de Jesus. Ele não falhou com ninguém. Você não será a primeira pessoa com quem ele vai falhar. Milhares e milhares de homens têm ido a Jesus. Como estavam? Estão acreditando no seu poder, têm confiado nele. E essas pessoas têm voltado vitoriosas. Com você não será diferente, você não será o único em cuja vida do cristianismo não dará resultado. Mas pelo caminho da lógica e do raciocínio, você não chegará a lugar nenhum se você não acreditar em Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, você terá que acreditar, terá que jogar-se, sabe, na escuridão, sabendo que os braços poderosos estão esperando por você lá embaixo. Isso chama-se fé. Mas como você pode ter fé se não conhece a Jesus? Você nunca terá fé se não abrir a palavra de Deus para saber que na história do mundo houve homens que no momento do desespero, meu querido, sabe, resolveram confiar e não ficaram em desespero, desesperados. Deus sempre respondeu às orações e à confiança deles. Mas vamos voltar ao texto bíblico. Sabe, meu querido, há aqui uma oração sincera. Aquela mulher disse: por favor, tira o espírito imundo que está dominando minha filha. O que é oração? Orar é abrir
sabe, o coração para Deus, como a um amigo. Você compreende, meu querido? Orar é abrir o coração. Lá em Apocalipse, o Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está tocando a porta do seu coração neste momento, meu querido ouvinte. Ele está batendo. E é preciso que você saiba disso logo. Jesus é a vida. Você precisa de vida, abra seu coração a Jesus. Jesus é saúde, você precisa de saúde, abra o coração a Jesus. Ele é a maior bênção que você pode ter. Sabe? Deixa eu dizer uma coisa para você. Abra seu coração a Jesus e deixe-o entrar em sua vida. Jesus é poder para converter. Você precisa que alguém em sua família seja convertido. Se decida por Jesus, abra o coração a Jesus. O que está faltando em sua vida? Qual é o milagre que você está precisando? Sabe, quando você ora, você abre o coração para Jesus. Mas isso pode ir na contra, sabe? Pode ir contra o nosso conceito tradicional de oração. Porque você talvez pense que orar era ajoelhar-se e dizer: Senhor, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Mas o que Jesus está dizendo é que Ele já abençoou você, Ele já o curou, Ele já deu o emprego que você estava procurando, já trouxe seu filho de volta, Ele já transformou o coração duro do seu marido, já restaurou o seu lar, Ele já deu o que você estava pedindo. Agora Ele está à porta do seu coração, querendo entrar, trazendo consigo todas as bênçãos. Você não tem que orar para pedir, você precisa orar para agradecer pelas coisas que Ele já fez. Sabe, orar não é pedir, orar é abrir o coração e deixar que Jesus entre trazendo todas as suas respostas. Sabe, esse conceito de oração não deveria ser novidade para nós, está na Bíblia. Quer que eu lhe